Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo atendendo a um pedido aí nos comentários. Estou fazendo um vídeo sobre o Vigia, um fundo de papel da Valora que segue o CDI, tem essa característica de se indexar ao CDI, beleza? Então, o primeiro recado que eu queria dar é, pessoal, quem tem sugestão de ativo pode botar aí nos comentários, porque esse é um dos ativos que eu, por exemplo, pessoalmente pouco olhava, né, poucas vezes tinha olhado, mas me pediram para fazer um vídeo dele aqui nos comentários. Eu estou atendendo esse pedido aqui especial, beleza? Então pode botar uma sugestão aí de que ativos vocês querem que eu analise. Que o canal aqui não é para eu analisar o que eu quero simplesmente, né? Eu quero que vocês tenham esse dinamismo, que vocês possam recomendar análise aqui para a gente fazer junto, beleza? O Vigir é um fundo que já existe há algum tempo, tá? Mas é um fundo que ele era base 100 e recentemente, acho que em 2002, rolou o desdobramento dele para base 10 e ele acaba virando aquele fundo, aquela situação de fundo de troco, né? Quem tem pouquinho dinheiro lá, sobra um dinheiro que não dá para comprar uma cota de um fundo base 100, vai lá e compra um pouquinho de Vigir, como o MXRF, por exemplo, também. E ele tem como característica marcante principal que ele é indexado ao CDI. A gestora, esse é um fundo de papel, CDI mais alguma coisa sempre. Então ele vai seguir o comportamento da taxa Selic e mais um spread que ele consegue lá comprar os produtos dele, qual é o spread de crédito que ele consegue comprar os papéis que estão dentro dele. Beleza? Vocês veem que é um fundo que tem um comportamento muito calmo, né? Você vê que desde 2018 ele negociando aqui muito próximo da sua base 10, que é o seu valor patrimonial, que é mais ou menos o valor patrimonial dele. Teve aquele pico, né? Aquele frenesi no final de 2019, até hoje inexplicável como é que isso aconteceu no mercado de fundos imobiliários como um todo, que ele chegou a 12. Depois veio pandemia, que aí é um momento de grande depressão aqui, que ele chegou a 7. E desde então ele vem recuperando aqui essa base 9, 9 alguma coisa, 10. E ele se mantém bastante estável. O gráfico dele é muito estável aqui, tirando aquele período de frenesi antes de 19 e, a, e a queda da pandemia. Né? É um fundo que está negociando hoje na sua mínima do ano, né? 9,48, né? Mas você vê que a máxima também tem pouca dispersão. Né? A máxima foi 10,18. Entregou um dividend yield aí nos últimos 12 meses na casa de 15,8%, que é um bom dividend yield, se você pensar que é indexado a Selic, né? E a Selic não está 13,75 o ano inteiro. Então, se a gente fizer essa conta aqui, 13,75 mais um spread aqui, ele está entregando um spread maior do que 2%. É, o que é um desempenho muito bom, ao meu ver. Tá? Aqui a gente vê que ele, mesmo estando na mínima do ano, ele está com 1% de deságio do valor patrimonial, mas ele é difícil ele negociar aqui desde 2021, finalzinho de 2021, ele não negocia com muito deságio do valor patrimonial. Né? Lembrando que ele é um fundo indexado ao CDI por mandato. Então, além da pancada da Selic aqui, nesse período aqui, que a gente está vendo esse triângulo aqui sendo formado, além dessa pancada da Selic, tem que lembrar que ele é indexado ao CDI. Foi o momento que o CDI foi a 2%. Depois começou a ter o movimento de subida do CDI, né? Que eu não lembro exatamente quando começou, mas ficou claro, deve ter sido por volta aqui de 2021 que isso tenha ficado claro, e até ele chegar de volta ao seu valor patrimonial ali, quando a Selic já estava indicando que vinha aí nessa casa de quase 14%. Né? Então, a lição que eu queria ensinar para vocês desse fundo cara, ele é um fundo que segue a Selic, tá? E isso tem algumas consequências que eu vou comentar mais para frente. Você vê aqui que o último rendimento dele foi um pouco menor do que o de fevereiro, né? Fevereiro foi 13, o último foi 12, e ele vinha entregando 13 centavos aqui sempre. Quando soltar o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro, a gente vai entender por que caiu esse 1 centavo aqui no rendimento dele. Mas eu já faço minha aposta aqui, que como é um fundo indexado ao CDI, o CDI ele tem um comportamento de render dias úteis. E fevereiro,
como todo mundo sabe, tem 18 dias úteis. Por exemplo, janeiro tiveram 22. Então, todos os fundos que estão indexados ao CDI apresentaram uma queda de rendimento. Muito provavelmente é por conta disso que houve essa queda aqui de 1 centavo. Tá? E vocês veem que janeiro estava pior, estava com 11. Isso foi porque o fundo passou por um momento de alocação. Tá? Ele fez uma oferta por volta de outubro, novembro aqui, que acho que finalizou a oferta, que ele cresceu. Ele hoje é um fundo com uma liquidez excelente, liquidez de 4 milhões de reais por dia. Até por essa característica dele ser base 10, isso aumenta a liquidez dele. E ele é um fundo hoje que conta com quase 1 bi de patrimônio, então é um fundo considerado grande, que eu considero grande. Vamos ver aqui as outras características. O patrimônio líquido dele, como vocês podem ver, de outubro para novembro teve esse salto aqui, que foi a captação, que eu havia comentado. Né? É um patrimônio líquido aqui de quase 1 bi, praticamente 1 bi de reais. Maravilha? Vamos olhar o último relatório gerencial dele. Vocês vão ver aqui, ó, foi um relatório que foi soltado no dia 24 de fevereiro e ele é referente à operação de janeiro, que é a operação que rendeu esses 11 centavos aqui, tá? Que rendeu esses 11 centavos aqui. Vamos lá. O fundo em janeiro estava com 93% do patrimônio líquido alocado já em CRI. Lembrando que ele vem de uma oferta feita lá final de novembro, né? Final de novembro não, final de outubro. 47 diferentes operações. O fundo adquiriu 1,6 milhões em uma tranche aqui de CDI mais 5. Também outros 1,9 milhões em uma tranche adicional de um CRI que ele já tinha. A distribuição aqui referente ao mês de janeiro foi de 13 centavos por cota. Cometi um equívoco aqui. Então a gente está falando, na realidade, óbvio, né? A distribuição de 13 que foi paga em fevereiro, mas foi gerada resultado de janeiro aqui. Tá? Desculpem o engano. Que é uma remuneração de CDI mais de 2,6, casando mais ou menos com o que eu falei lá no início do fundo. Os últimos 12 meses ele conseguiu entregar um CDI mais 3,4, que é muito bom para o perfil de risco do fundo, né, que é um perfil mais high grade. Qualidade de crédito na carteira está tudo adimplente, não teve problema nenhum. E o fundo está em franco crescimento aqui de número de cotistas. Teve um crescimento de 21% aqui em relação ao mês anterior, com volume médio de 4 milhões, então tende a melhorar ainda mais esse volume médio de negociação quanto mais aumenta a base de cotistas. Ele disse aqui que já no início do mês de fevereiro ele já conseguiu alocar mais 4 milhões e meio, né? Lembrando que ele tá aqui 93% alocado num fundo de 1 bi, a gente está falando aí que está faltando, se fosse 10%, 100 milhões, está faltando 70 milhões ali para serem alocados. Né? Então ele já sinalizou que para desses 70, mais 4,5 já foi alocado numa tranche de um CRI já existente. Tá? Aqui um pouco da DRE, explicando aqui o pagamento de janeiro de 13 centavos, que é em linha com o histórico do fundo. Tá? Em meses normais, com o número de dias úteis normais, antes da alocação, ele já estava entregando esses 13 centavos. Então não teve nenhuma grande perturbação aqui no mês de janeiro, 13. Dezembro aqui vocês podem reparar que teve uma despesa recorrente aqui na saída de caixa muito maior do que vem tendo, nessa faixa de 900 milhões aqui. Provavelmente isso aqui é a taxa de performance, tá? Que ela é cobrada semestralmente. Então esse aumento aqui é do jogo. Um ponto sobre a taxa de taxas dele que eu queria comentar, ele tem uma taxa de gestão de 0,8, administração 0,20, que dá 1%, o que é normal, não acho ruim. O ruim eu acho isso aqui, tá? Os 20% sobre o que excedeu o CDI. Paga semestralmente no mês de julho e janeiro, lá conforme eu tinha dito. Isso é muito. Esse 20% sobre o CDI eu acho ruim, porque é um fundo que tem por característica comprar ativos já CDI mais alguma coisa. Então você já starta o investimento perdendo já um pouquinho, porque se o papel dele pagar o que ele promete pagar, que é CDI mais 2, por exemplo, você já vai perder 20% aqui, vai perder 0,4 desses mais 2, por exemplo. Tá? Então é ruim quando você tem taxa de performance em fundos de papel e pior ainda
quando o benchmark está errado, tá? Nesse caso, não está errado por ser CDI, dado que a carteira lá é indexada ao CDI, não pelo indexador. O problema é que é um fundo que compra ativos sempre CDI mais alguma coisa. Então, o benchmark dele deveria ser, por exemplo, sei lá, CDI mais 2, CDI mais 3, enfim. Para aí sim ter uma gestão ativa aí que gere resultado e mereça ser paga por isso, né? Na minha opinião. Aqui um pouco do histórico da distribuição. Essa linha vermelha aqui é o que seria 100% do CDI. Você vê que ele praticamente todos os meses aí bateu o CDI, exceto aqui o mês de dezembro, que tem a questão do pagamento da performance, né? E teve uma questão aqui de alocação também, né? Ele estava com muito caixa aqui ainda, provavelmente não alocado da oferta que ele fez. E aí em janeiro ele já volta a pagar aqui CDI mais 2, né? E acumulado de 6 meses aqui, você vê que ele paga CDI mais 2,67. Ele tem uma reservinha de caixa aqui de 1 centavo, tá? Aqui um pouco da carteira de ativos. Para quem já é habituê aqui do canal, sabe que eu não gosto de fundo de CRI com concentração de mais de 5% em um mesmo ativo. E aqui ó, a gente já olha aqui que tem vários, tá? Com mais de 5%. E para piorar, se a gente olha o devedor, a gente vai ver, por exemplo, aqui Elbor, os dois principais CRIs, já dá aqui 16, 17% já do PL do fundo. Se acontece alguma coisa com a Elbor, risco de acontecer um problema com o CRI desse aqui, 17% do PL, já machuca bastante o resultado. E aí a gente tem outros exemplos aqui, por exemplo, a HM Engenharia aqui, 4 mais 4, 8, né? Aí você vê que tem um certo grau de diversificação, mas alguns, se você juntar ainda por emissor, algumas concentrações aqui que me deixam um pouco desconfortáveis. Embora tenha rating, etc, etc, etc. Tá? Mas a gente já viu que essa questão de rating aí é mais para cunho emocional do que qualquer outra coisa. Né? Vídeo aí que o SVB Bank, eu fiz um vídeo do canal falando sobre esse problema da crise de crédito, até uma semana antes de falir tinha grau de investimento. Né? E 2008, mesma coisa aconteceu lá com o Lehman Brothers, enfim. Não dá para confiar 100% nisso. Né? Aqui um pouco como é que está a carteira, né? Está com 7% em caixa, já sinalizou que reduziu um pouquinho aqui desse caixa aqui, 0,5% desse caixa, e ela com certeza vai vir consumindo esse caixa aí ao longo dos meses, conforme as oportunidades forem aparecendo. 96% no CDI, um pouquinho aqui no IPCA, tá? Outro ponto de atenção aqui é que a concentração por segmento dela na parte residencial ela é grande, tá? Idealmente isso aqui deveria ser um pouquinho mais diversificado, embora a gente saiba que o volume de produto de dívida na parte residencial ele é maior do que as outras, né? Então é mais fácil alocar lá. E aqui você vê que ele faz muita 476, quer dizer que ele origina muita operação que ele mesmo vai lá, origina e ele mesmo aloca. Né? Aqui ele fala da questão do rating, tem alguns papéis que tem rating internacional de aquisição. Já fiz meu comentários aqui sobre as agências de rating, que fala um pouco da razão LTV aqui de garantia. Você vê que esses papéis sem rating tem ou nenhuma garantia ou muito pouca garantia. Né? A grande maioria aqui tem uma razão LTV aqui entre 50% e 60%, que eu considero saudável. Aqui um pouco da taxa média ponderada de aquisição, tá? Então, a parte de CDI está CDI mais 4,9 e de PCA está IPCA mais 8,4. Lembrando que em cima disso aqui tem as despesas do fundo. Por isso que o resultado lá dá CDI mais 2 alto, CDI mais 3. É onde é consumida as despesas do fundo aí. Praticamente 100% dessas despesas do fundo a gente pode simplificar como taxa de administração e taxa de performance. Né? Então, por exemplo, ele compra um ativo CDI mais 5. Se ele está pegando 20% do CDI mais 5 do que performar acima do CDI, caso não aconteça nada com o papel e ele pague o prometido, ele já na largada aqui, isso aqui já vira um CDI mais 4, né, para você pagar. Né? Só tirando, lembrando, CDI mais 4 tirando apenas a taxa de performance. Né? Então, por isso que você chega lá nesse CDI mais 3, que é o que eles estão conseguindo entregar.
Aqui é um relatório aqui que dá o histórico de dividendo, né, da época que a cota das emissões de cota, lembrando que ele era cota base 100 aqui, até bem recentemente, até o ano passado. Aqui um pouco de histórico de rentabilidade da cota, né? Da cota e cota mais o cupom, né? O total return do fundo aqui. Você vê que apenas em dezembro ele teve um resultado CDI menos, né? Porque foi aquele momento de alocação, enfim, que eu já comentei aqui já exaustivamente no vídeo. Aqui o detalhamento dos ativos, aí eu bato sempre nessa tecla, gente, o canal aqui é um canal 100% educacional, a gente não faz recomendação de investimento, a gente ensina vocês a fazerem uma análise do ativo para vocês decidirem apertar o gatilho de vocês aí de botar em carteira ou não, beleza? Então eu recomendo todo mundo ler todos os relatórios gerenciais do fundo que decidam investir, de preferência os 3 últimos, para entender como é que está a evolução desse fundo ali, pelo menos a curto prazo, e são ótimos instrumentos educacionais de relatórios de investimento, relatórios gerenciais dos fundos. Então, aqui nessa parte aqui a gente vai ter o detalhamento dos principais ativos aqui, não sei se são todos os principais, que é muito interessante você entender o que está por detrás do papel, né, que o ativo está comprando. Aqui falando da liquidez, né, do volume, que a gente já falou que é muito bom. Enfim, o que eu queria dizer que sobre estratégia de alocação desse ativo é um ativo ele é um ativo que persegue a Selic mais alguma coisa, né? Como vocês puderam ver. Então, o Selic em nível alto agora está pagando bem. E eu acho que quem se interessa por esse ativo tem que fazer uma ponderação de quanto por cento da minha carteira eu quero estar alocado, correlacionado com a Selic. Me parece ser um instrumento viável para você fazer isso, esse ativo aqui, mas você tem que pensar, são derivadas de segunda ordem que tem que ser pensadas sempre. Tá, beleza, se ele está 3,75, até quando ela vai permanecer, vai permanecer assim? Existe alguma chance dela subir ou existe alguma chance dela cair agora? Porque certamente o mercado de fundos imobiliários, como vocês já sabem, ele é muito correlacionado com o pagamento do rendimento. Então, uma queda no patamar de rendimento pode levar esse fundo a negociar com um deságio mais relevante, né? Até por conta do fluxo, esse fluxo de saída, né, dos desavisados. Então, assim, para quem a dica que eu dou aqui para quem está pensando em selicar uma parte da sua carteira, né, botar ela ali de CDI mais alguma coisa, pensar, putz, quanto por cento eu quero frente ao que eu acho que vai acontecer com a Selic. Se ela vai permanecer nesse patamar alto, agora ela está no patamar alto, ótimo, pagando bastante, mas quanto tempo que ela vai permanecer no alto? Se ela vai subir, se ela vai cair? Então tem que pensar isso tudo aí para poder, estrategicamente, você ter algum tipo de alocação dentro da sua carteira a esse indicador, né? Eu acho saudável ter, é necessário ter uma parte indexada a esse indicador, mas o tamanho são essas perguntas que vão responder qual o tamanho que seria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só responder aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Lembrando que esse vídeo aqui foi um pedido de um de vocês, então tá aí provando que eu de fato leio, respondo e eu atendo os pedidos de vocês, beleza? Quem puder, por favor, curta o vídeo, isso ajuda muito a gente. Compartilhe com os amigos, com a família, um grupo de WhatsApp, com os amigos investidores. E se inscreva no canal também, que isso ajuda demais a gente aí, o nosso trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bom final de semana para todo mundo.